Ok. Pode pegar água para mim, por favor? Estou tossindo um pouco, vocês me perdoem já, porque eu estou tossindo um pouco. Talvez, tomara que não, mas caso eu me exalte um pouco aqui, eu vou tossir. Ok. Então, deixa eu dar aqui uma introdução e relembrar vocês, assim, porque eu sei que a memória de vocês é muito boa, mas eu gosto de relembrar, né? Que a gente fala em algumas semanas atrás, porque vocês sabem quem tem a estatística, existe uma estatística que de hoje até terça-feira de manhã, vocês já esqueceram de tudo que eu falei. Vocês vão lembrar no máximo do texto que a gente leu e olha lá. Então, por isso que a gente grava, põe no YouTube para vocês se lembrarem depois, manda mensagem durante a semana, né? Mas é assim mesmo, a vida da gente é muito corrida. Então, há 2 semanas atrás, não na semana passada, que semana passada foi culto de batismo, mas há 2 semanas atrás, semana retrasada, nós começamos uma pequena série de estudos que, nesse caso, eu intitulei de Alcançando a Maturidade em 2018. Vocês se lembram? Ok. E eu falei para vocês que, para que nós possamos alcançar alguma maturidade espiritual, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, nós precisamos conhecer ao Senhor, claro, que é o Espírito Santo nos capacitar, mas é muito importante que nós nos conheçamos. Nós precisamos conhecer quem nós somos, de verdade. Dentro de 4 paredes, sabe a hora que você está sozinho dentro do seu quarto? Esse é quem você é de verdade. Só que tem gente que não assume esse eu que existe dentro de mim, dentro de você. Mas nós precisamos trazer esse eu à tona para que nós possamos deixar que Deus trabalhe nesse nosso eu, para que possamos verdadeiramente servi-lo e adorá-lo como tem que ser. Nesse primeiro dia, se vocês se lembrarem, eu falei sobre 4 tipos de temperamentos que todos nós temos. Vocês se lembram deles? Sanguíneo, o colérico, melancólico, fleumático. Todos nós temos, na verdade, os 4. Só que tem um que é o que aparece mais e tem um outro que é um secundário. Tem outros 2 que nunca aparecem. Mas tem um que é o mais forte. E naquele dia nós falamos sobre o sanguíneo, que nós usamos o exemplo de Pedro. Pedro sanguíneo, antes daquela restauração maravilhosa que Jesus fez na vida dele, depois da ressurreição, onde Jesus o chamou e o restaurou, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus o chamou e restaurou, dizendo: Pedro, tu me amas? Jesus estava confirmando o ministério de Pedro ali naquela hora. Jesus estava dizendo para Pedro: olha, eu estou agora confirmando, te enviando literalmente agora para iniciar a igreja. Então Jesus, antes daquilo, Pedro era um sanguíneo meio que imaturo, vamos dizer assim. A partir daquele momento, o temperamento de Pedro não mudou. O que mudaram foram as atitudes de Pedro. Foi o jeito de Pedro lidar com determinada situação e o jeito de Pedro falar com as pessoas. Vocês percebam, Pedro continuou sanguíneo. Pedro continuou falando firme, falando da palavra, confrontando aqueles que haviam crucificado Jesus e que estavam perseguindo a igreja naquele momento. Porém, Pedro hoje, um sanguíneo maduro, um sanguíneo que sabe o que está fazendo, usou o seu temperamento, deixou ser usado pelo Senhor para que fosse dado glórias a Ele. Amém? Então hoje eu queria falar sobre um outro tipo de temperamento que não é o sanguíneo, mas é o melancólico. Hoje eu queria falar sobre o temperamento melancólico. Veja bem, a gente está aqui tentando. O que eu estou querendo dizer para vocês, eu não estou querendo mostrar para vocês as suas falhas, os seus defeitos ou as suas qualidades. Na verdade, não existe temperamento ruim. Existe o que você faz com o seu temperamento. É diferente. Não existe temperamento ruim. Existe as suas atitudes ruins por causa do seu temperamento. Existe o que você fala antes de pensar. Existe o que você age antes de pensar, sem pedir discernimento ao Senhor. Isso é responsabilidade minha e sua. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é responsabilidade minha e sua. Então não existe temperamento ruim. O que existe é atitudes ruins. Esse é o nosso problema. Então nós precisamos muitas vezes mudar de atitude. E nós precisamos, de certa forma,
nos deixar ser usado pelo Senhor da maneira que nós somos. Eu sei que alguns de vocês, quem tem mais de 30 vai se lembrar, teve uma novela chamada Gabriela no Brasil que fez muito sucesso, vocês se lembram disso? E existia uma música lá que falava que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Tem crente que tem essa síndrome de Gabriela, a gente brinca. Que eu nasci assim, cresci assim. Não. Se você fala que você é crente no Senhor Jesus Cristo, você pode sim ser transformado. Porque é o poder dele que te transforma. Na verdade, a Bíblia diz que no Senhor você é nova criatura. As coisas velhas passaram, as coisas velhas morreram, estão para trás. Então você precisa sim mudar de atitude. Então não me venha, por favor, Cliff Oak Church, eu não quero mais ouvir ninguém de Cliff Oak Church falando, mas eu nasci assim, vou morrer assim. Um dia uma pessoa muito próxima de mim me disse isso, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu disse para ela, você vai para o inferno assim também. Muito próximo. Essa pessoa ficou até assim, falei, mas é assim mesmo. Porque se você não ser transformado pelo poder do Espírito Santo, infelizmente é para lá que você vai. Então, não vamos ter esse tipo de pensamento, não vamos ter esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude é atitude infantil. Esse tipo de atitude é gente que acha que é o dono da verdade. Acha que é o que eu acho e pronto, é o que eu faço e pronto, e é do meu jeito e pronto, e não mudo. Nós não podemos ser assim, nós precisamos ser crentes maduros. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Nem sempre o outro vai fazer tudo que eu quero. E nem sempre eu vou fazer tudo que o outro quer. Então nós precisamos nos conhecer e precisamos conhecer uns aos outros. Esse é o intuito desse estudo, para que nós possamos crescer como igreja, para que nós possamos crescer em comunhão uns com os outros, para que nós possamos nos entender melhor e para que aqueles que venham lá de fora possam enxergar uma igreja realmente que vive a palavra que tem pregado. Essa é a minha oração para a nossa igreja. E eu louvo a Deus, gente, eu louvo a Deus. Não é à toa que o Marcos e a Anália estão voltando para cá. Eles poderiam ir para qualquer lugar, mas por que eles quiseram voltar para cá? Primeiro porque eles amam a gente sabe, né? Mas porque eles têm entendido, porque eles têm visto que, não por causa do pastor Leandro, mas porque a igreja tem crescido, porque a igreja tem desenvolvido em graça e sabedoria do Senhor. E glórias a Deus por isso. Amém? Então vamos lá, vamos seguindo. Ok, só que hoje, para falar do temperamento melancólico, eu não vou usar só um, mas eu vou usar 2 exemplos. Ok? 2 exemplos. Porque infelizmente, ficou mesmo na melancolia e não cresceu. Ficou lá. E parece que ele estava o tempo todo brigando com Deus. Parece não, ele estava mesmo o tempo todo brigando com Deus. E mesmo Deus fazendo tudo, ele ainda resolveu reclamar. E nós vamos ver um outro melancólico que foi uma bênção na vida da igreja e na vida de muitas pessoas. Hoje eu quero falar então, o primeiro é Jonas, né? E o segundo é Barnabé. Barnabé, natural de Chipre, também chamado José. Olha isso, gente, que coisa linda. José das Consolações. Na Bíblia, quem é o Consolador? Espírito Santo. Então isso quer dizer que esse homem era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. Eu não vou ler o texto de Jonas, porque nós vamos passar rápido pelos 4 capítulos, tá bom? Mas eu quero te contar a história mais ou menos para você entender comigo o sentido aí. Vamos lá. Então, vocês já acharam o livro de Jonas? Aí eu dei uma dica sexta-feira para vocês aí sair procurando, hein? Você teve 2 dias para achar o livro de Jonas na Bíblia. Abra aí o livro do profeta Jonas, por favor. Já? Tava estranhando. Ok. Vamos lá então. Jonas, capítulo 1. Eu vou parafrasear aqui, tá? Eu vou parar em alguns versículos, mas vocês vão me acompanhando aí, segundo eu vou narrando aqui para vocês, ok? Então a Bíblia nos conta a história de Jonas, um profeta do Senhor, que o Senhor chamou e disse: Jonas, eu quero que você vá para Nínive.
Quero que você vá pregar para esse povo. O que era a cidade de Nínive? Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio, você devia saber, caso você não saiba, era um arquirrival do povo de Israel. Era inimigo do povo de Israel, ok? Então, historicamente, esse povo era inimigo, ok? Religiosamente, esse povo era politeísta. O que significa isso? Adoravam vários deuses, ok? Então, e moralmente, aquele povo era conhecido como um povo sensual, depravado e cruel. Ou seja, Jonas não tinha nada para fazer lá, segundo ele. O povo é inimigo do meu povo, ok? Eles não adoram o Deus de Israel, eles adoram um monte de deuses, ok? É um povo depravado, um povo que só pensa em sensualidade, um povo cruel. Eu vou fazer o que lá? Primeiro que eles nem merecem que eu vá lá para pregar, porque vai que eles se convertem. Porque foi esse o pensamento de Jonas. Vai que eles aceitam. Parece até que ele já sabia o que ia acontecer, né? Ele falou assim, mas Senhor, de certa forma Jonas falou, Senhor, eu te conheço. Eu sei que o Senhor é cheio de misericórdia. Se esse povo se converter, se esse povo aceitar, o Senhor vai salvar eles. E eu não quero que eles sejam salvos, porque eles não merecem. Olha aí o temperamento melancólico. Egoísta. Cheio de raiva, cheio de rancor. Falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre o temperamento melancólico, que eu passei batido aqui, mas eles têm, além do egoísta, além do pessimista, o melancólico, ele também é teórico, ele é antissocial, ele não se associa muito bem com outras pessoas, ele é crítico, ele é vingativo, ele é reclamão e inflexível. Esse é o melancólico, mas ele também tem qualidades. As qualidades dele, ele é habilidoso, ele é minucioso, ele é perfeccionista, ele é sensível, ele é idealista, ele é leal e ele é dedicado. Então tá vendo como tem os dois lados da coisa? A questão é, qual é o lado que vai sobressair? E nesse caso de Jonas, claro, tá saindo aqui só o que não presta, né? Inflexível, egoísta, né? Reclamão. E olha com quem que ele está reclamando ainda. Né? Se fosse comigo e com você ainda tudo bem, né? Mas não, é com o próprio Deus. Então, aí tá, Deus o chama, Jonas entra num barco, o que acontece? Deus manda a tempestade, aí os homens do barco falam, o que está acontecendo aqui? Tem alguém aqui que está em pecado, está com problema, está fugindo de Deus, porque vem uma tempestade, começa a assolar e bate daqui, as ondas batem, começa a jogar a carga fora, de repente tira a sorte, ele é tão sortudo que a sorte cai em quem? Jonas. E aí o que ele diz? O que Jonas diz? Vocês se lembram da história? Me ajuda aí, vai. Sou eu mesmo. Eu estou fugindo do Deus de Israel. Eu estou fugindo dele. O povo, eles poderiam não adorar o Deus de Israel, mas eles já tinham ouvido falar dele. Ele falou, rapaz, não, vamos jogar você. Ele falou, não, pode jogar, porque sou eu mesmo. Jogaram. Aí vem o peixe grande, o engole. Estão comigo ainda? Então é isso. Aí capítulo 2. Capítulo 2 temos a oração de Jonas. A oração de um melancólico. Veja só a oração de um melancólico. Ok? Olha o que diz a oração do melancólico. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor. Do ventre da morte gritei por socorro. E ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Olha aí, ó. Tá vendo? Primeiro ele começou a choramingar, começou, ai meu Deus, mas aí veio a parte boa do melancólico, a lealdade, a fidelidade dele, o compromisso que ele tinha com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Olha a parte boa dele, começou a vir à tona, ele começou a se lembrar, então eu vou me voltar para o Senhor, que é o que todos nós devemos fazer. O problema é que nós ficamos igual o Jonas, só reclamando. E quando acontece algo em nossas vidas, quando um peixe grande nos engole, o que nós fazemos? Continuamos reclamando.
continuamos reclamando. Ao invés de nos voltarmos para Deus, como eu orei aqui no começo, por quem Ele é, por causa de quem Ele é, o nosso Deus, olha o que Jonas disse aqui. Fui expulso da tua presença, contudo olharei para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo cujas trancas me aprisionam para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, o Senhor me resgatou. Porque é só o Senhor quem pode resgatar. Por mais que ele estivesse ali com problemas de relacionamentos ou de obediência com o Senhor, ele sabia onde é que ele podia ir, porque ele sabia que só o Senhor o podia restaurar. Nós temos isso em mente? Que só o Senhor pode restaurar as nossas vidas? Nós precisamos ter isso em mente. Então está vendo que até na melancolia negativa, de certa forma, de Jonas, nós temos muito que aprender? Nós temos muito que aprender com ele. Olha o que ele diz no final. O que prometi, cumprirei totalmente. Olha aí outra coisa boa do melancólico. Ele é leal e dedicado. O que prometi, cumprirei totalmente. Aí vem o capítulo 3. O Senhor então manda Jonas pela segunda vez, vai a Nínive. Dessa vez ele vai, não é bobo, né? Aprendeu, agora eu vou. E ele pregou. E adivinha o que aconteceu? Gente, olha o decreto. Diga a eles, Jonas, que em 40 dias eles serão destruídos. Jonas, de certa forma, deve ter dito assim, agora sim nós estamos falando a mesma língua, Senhor. Agora eu vou pregar. Por quê? Porque na cabeça dele, o povo era tão ruim, o povo era tão cabeçudo, que ele falou assim, eu vou pregar, eu vou falar que eles vão ser destruídos, e eles não vão aceitar, eles não vão se voltar para Deus, e o Senhor vai destruir eles. Em 40 dias acabou tudo, eu vou ir para casa feliz da vida. O Jonas deve ter olhado assim para cima e falado, agora nós estamos falando a mesma língua. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Houve um problema. Jonas pregou, falou que se eles não se voltassem para Deus, eles iam ser destruídos. O que acontece? O povo ouve a mensagem, se arrepende e se volta para Deus. Até o próprio rei manda um decreto. Olhe, deixe seus maus caminhos e a violência. Talvez o Deus de Israel tenha misericórdia de nós, abandone a sua ira e não sejamos destruídos. O rei deles reconheceu. Deus, então, na sua infinita misericórdia, não destruiu o povo, porque o povo se arrependeu. Queridos, eu e você só não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia dele, ele enviou o Senhor Jesus para que nós pudéssemos estar aqui hoje, salvos da ira dele. É por isso que nós não somos consumidos. Pela misericórdia, pela graça imerecível dele. É por isso que nós estamos aqui. Aí, Jonas então pregou e ficou feliz da vida, né? Olha o egoísmo vindo à tona de novo. Não, mas esse povo tem que morrer. Não está certo. Como assim? Então quer dizer que olha só, olha a cabeça do crente muitas vezes. Então quer dizer que eu vivo na casa de Deus, eu vivo servindo a Deus, eu vivo fazendo as coisas para Deus, aí vem aquele lá de fora, ouve a palavra, aceita, Deus o salva e ele está aqui comigo, está igual eu. É como mais ou menos a história que o pastor Silas contou lá dos denários. Lembra? Dos denários, não, dos trabalhadores da vinha. Lembra? Lembra que o pastor Silas falou? Aqueles que começaram cedo a trabalhar, falaram, é injusto. E o dono da vinha fala o quê? Peraí, eu estou aqui parafraseando, peraí.
O dom é meu. Eu dou para quem eu quero e do jeito que eu quero. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Se eu quiser pagar o dobro, eu vou pagar o dobro, mas esse não é o caso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que nós muitas vezes pensamos assim, que eu sou bom, mas aquele do meu lado, nem tanto. Então ele não merece. Ele não merece estar aqui, ele não merece estar no meu meio, ele não merece estar no nosso meio aqui. Ele não merece sequer ser salvo. Porque ele não vive de acordo. Já pensou assim alguma vez? Sempre. Sempre. Então o melancólico, inflexível, vingativo, reclamão, começou a indagar a Deus de novo. Senhor, já que o Senhor é tão misericordioso, então tira a minha vida. Me leva. Já que o Senhor quer salvar esse povo, então o Senhor me mata. Quero morrer. Já que é para eu viver chamando esse povo de irmão, então o Senhor me leva. Me leva porque eu não quero ficar aqui. Ou seja, eu não quero misturar com esse povo. Né? E aí Jonas ficou cansado. Foi sentar debaixo de uma aboboreira, que o próprio Deus havia criado. De madrugada veio uma lagarta, comeu a planta. Gente, não tem sossego para crente. Não tem sossego. A hora que você pensa que as coisas estão indo bem, não tem sossego. A gente não pode estar sossegado. Sabe por quê? Se a gente estiver muito, muito embaixo da aboboreira na sombra e água fresca, a gente fica relaxado. A gente não vigia mais. E aí a gente põe nossa confiança na tal da aboboreira. Aí Deus manda lá uma lagarta, comeu a aboboreira. Aí Jonas fica feliz da vida. E mais uma vez reclama. E Deus responde no verso 10 do capítulo 4. Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a feito crescer. Ou seja, a planta nasceu lá, estava lá, Jonas usufruiu dela, não regou, não fez nada, não cuidou, não fez nada e reclamou. E Deus disse para ele, você tem pena dela, mas Nínive tem 120 mil pessoas que não conseguem discernir a mão direita da esquerda. E você não tem pena deles. Você não tem pena deles. Deus está dizendo para a gente aqui, gente, que pessoas são mais importantes que coisas. Eu já disse isso aqui, vivo dizendo e repito. Pessoas são mais importantes que coisas. O mundo hoje colocou isso totalmente ao inverso. Coisas são mais importantes que pessoas. Eu vejo gente que ama cachorro e fala que odeia gente. Ama gato e odeia gente. Ama meu carro, minha casa, mas odeia gente. Isso está errado. Tem gente que ama as coisas e usa pessoas como degrau para subir, vai pisando e vai amassando e vai subindo. Não, coisas são para serem usadas e pessoas são para ser amadas. Nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Precisamos inverter. E isso não acontece só lá fora, não, isso acontece dentro da igreja também. Nós precisamos amar as pessoas. Vamos parar de amar as coisas. Veja bem, não estou dizendo que é errado você ter coisas, eu não disse isso. Eu disse que é errado você amar mais as coisas do que as pessoas. É isso que Deus está dizendo para a gente. Jonas, você amou aquela planta e você não consegue amar essas pessoas? Você ama tudo ao seu redor, mas você não consegue amar o irmão que pisa na bola com você? Você ama tudo que você tem, você diz é meu porque foi o Senhor que me deu, e o irmão que foi o Senhor que te deu também, você não ama. Você não consegue perdoar. Jonas não estava conseguindo perdoar. Ele não perdoava aquele povo, porque aquele povo era inimigo do povo dele, aquele povo escravizou o povo dele, aquele povo era cruel, era malicioso, e Jonas não conseguia perdoar. Jonas estava cego.
E usou da sua melancolia negativa para se tornar egoísta, vingativa. Eu quero mais é que eles vão para o inferno. E eu ouço crente falando isso. Eu quero mais é que eles vão para o inferno. E não está falando de gente de fora, está falando de gente de dentro da igreja que chama de irmão ou irmã. Que fala aqui, ó, quero que vá para o inferno, mas quando vê, bate nas costas e fala, oi, querido. Ou nós vamos parar de brincar de ser Jonas, ou nós não crescemos. É por isso que eu estou falando, nós precisamos nos conhecer, porque nós somos assim. A nossa natureza é má. A nossa natureza é má. Paulo já disse muito bem, o mal que eu não deveria fazer, esse eu faço, mas o bem que era para eu fazer, não consigo. Entende o que eu estou dizendo para vocês? E quando eu começo a me olhar no espelho, eu já disse isso para vocês também, esse é o meu maior inimigo. O seu maior inimigo é o diabo também. Mas muitas vezes o seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. Porque você não se conhece, ou você, pelo menos, não se olha no espelho da maneira que você deveria olhar. Reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que nós somos fracos, reconhecemos quem realmente nós somos. Só que saiu da frente do espelho, a gente abre o sorriso, já passou meio quilo de massa corrida na cara, né? E aí tá tudo bem. Esses somos nós. Nós somos assim. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que, pelo amor do Senhor Jesus, vamos ter mais misericórdia. Pense onde você estava quando Jesus te chamou. Pense. Pense onde você estava quando Jesus te resgatou das trevas, porque Jesus me tirou das trevas e tirou você também. Pensa onde você estava e pense na misericórdia que Ele teve da sua vida. É essa misericórdia que Ele pede para você ter também. Mas por que a misericórdia só serve para mim, mas não serve para os outros? Por que a misericórdia é só para mim, quando é para eu demonstrar misericórdia? Não! Esse é o nosso problema. Nós queremos nós queremos receber misericórdia, mas nós não queremos ter misericórdia dos outros. Então que não sejamos como Jonas. O servo do Senhor proclamava a palavra do Senhor, servia ao Senhor, mas não tinha misericórdia, não tinha amor pelas pessoas. Gente, eu amar crente é muito fácil. Eu amar quem concorda comigo em tudo é muito fácil. Eu amo minha esposa, tudo que eu falo ela aceita. Olha que beleza. Not really. Mas eu continuo amando. Mas não é isso? É muito fácil amar as pessoas que concordam com a gente, não é isso? Se tudo que eu falo, vocês falam amém, amém, olha que legal, eu amo vocês. E se alguém falar assim, não concordo, eu falo, opa. Você já põe o pé atrás ou não? Já fala, opa. Por quê? Por que você não concorda? Não, porque eu não concordo assim. Tá, mas tá bom, então vamos conversar. Não quero conversa, é como eu penso e pronto. Não, mas deixa eu colocar meu ponto de vista. Não quero saber do seu ponto de vista, é o meu que importa. Você não tem ponto de vista. O ponto de vista é o meu. Não, mas eu tenho uma opinião. Não, mas eu não perguntei sua opinião. A minha é que importa. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos assim o tempo todo. Inclusive com Deus. Inclusive com Deus. Mas vamos lá. Vamos deixar o melancólico imaturo para lá. Que eu tenho certeza que você vai se identificar muito mais agora com Barnabé. Barnabé é um melancólico maduro. Barnabé é um melancólico que é uma bênção. Usa esse temperamento amoroso, esse temperamento que tem misericórdia dos outros, que chora junto, que consola as outras pessoas com muita maturidade, com muita autoridade, porque Barnabé, diz a palavra do Senhor, que era um homem cheio do Espírito Santo. Abram suas Bíblias agora em Atos.
capítulo 11. Atos capítulo 11, a partir do verso 19, diz assim, ó: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Jonas vai a um lugar, prega a palavra, o povo se converte e Jonas fica bravo. Barnabé, veja bem, Barnabé era judeu. Na cabeça de Barnabé, salvação era para o judeu. Lembram disso? Lembra disso? Na cabeça de Barnabé, na cabeça de Pedro, na cabeça dos apóstolos, salvação era para judeu. Foi depois que Paulo se converteu, que o Senhor Deus o chamou para pregar para os gentios, é que eles começaram a entender bem como é que era esse negócio de salvação. Então, na cabeça de Barnabé, salvação era para judeu, Barnabé era judeu. Enquanto estava aqui, ó, pregando para judeu, amém, glória a Deus, olha que bonitinho, é isso aí que nós queremos. Aí, de repente, Deus manda pregar para quem? Gentios. O Senhor mandou Jonas pregar para um povo que não era dele. Eles aceitaram, Jonas não gostou, ficou bravo. Barnabé ouviu falar que pregaram para esse povo se converteu, Barnabé se alegrou e os encorajaram a permanecerem fiéis de todo o coração. Olha a diferença, gente. O mesmo temperamento, melancólico. O mesmo temperamento. Um totalmente imaturo e o outro totalmente maduro e cheio do Espírito Santo. Olha a diferença. Barnabé podia muito bem ter falado, mas peraí, salvação é só pra gente, o que esse povo está aí aceitando? Não. Ele falou, tá pregando? Amém. Tá se convertendo? Amém. Tá sendo salvo? Amém também. É isso aí, então vamos pregar, vamos lá. Então, Barnabé, nós aprendemos a abandonar a inveja. Com ele nós aprendemos a abandonar a ira. Com ele, nós aprendemos que não vale a pena ser pessimista. Nós devemos nos alegrar com o crescimento dos outros. Nós devemos nos alegrar com o crescimento dos outros. Você pode falar isso comigo? Alegrar com o crescimento dos outros. Às vezes nós enxergamos o crescimento na vida de alguém, ao invés de nos alegrar, nós falamos, alguma coisa tem. Alguma coisa tem, Marcos. Está fazendo alguma coisa que nós não estamos sabendo. Já viu isso? É. Ou então, não é nem na vida espiritual, mas é na vida financeira, na vida material. Deus está prosperando, Deus está usando, está crescendo espiritualmente também, mas também está crescendo materialmente. Deus está abençoando nos negócios, Deus está abençoando ali, Deus está abençoando aqui. Aí o irmão olha e fala, está vendendo droga. Está mexendo com documento falso. Só pode, porque não é possível. Esse dia não tinha nada. Gente, isso aí tem um nome. E o nome disso é inveja. Isso não tem sobrenome, é um nome só e nome próprio. Inveja. Inveja. Eu não consigo aceitar que o outro está melhor que eu. Eu não consigo aceitar que o outro está no mesmo patamar que eu. Eu não consigo aceitar que eu estou estagnado e o outro está crescendo, em todas as áreas. E eu estou estagnado porque eu estou lá igual o Jonas, reclamão, ambicioso, pretensioso, que é só para mim que tem que ser. Eu não aceito. Mas Barnabé não era assim.
Pense na diferença dessas duas pessoas. Jonas ficou chateado com Deus, porque ele abençoou as pessoas. Barnabé dá glórias a Deus, porque Deus está abençoando as pessoas. Veja bem, tem uma outra história, ainda em Atos, ok? Paulo, vamos lembrar quem era Paulo antes da conversão? Quem era Paulo antes da conversão? Perseguidor da igreja, perseguia a igreja, mandava prender e ainda mandava matar quem seguia Jesus. Por quê? De tão zeloso que ele era com o que ele acreditava. Paulo, by the way, é colérico. Nós vamos falar sobre Paulo, mas isso vai ser a última. Paulo é colérico. Aí nós vamos falar do Paulo colérico antes e o Paulo colérico depois. Ok? Paulo colérico. Eu mato. Serra os dentes. Assim, os coléricos é aquele que serra os dentes. Você conhece alguém assim? Serra os dentes. Fala, eu faço. Paulo era assim. Paulo ia lá e falava assim, eles têm que morrer, porque eles estão pregando heresia. Eles têm que morrer. Eles têm que ser presos, eles têm que parar com isso. E ele cerrava os dentes, e o povo falava, mas por que você tem tanta raiva deles assim? Porque eles estão deturpando a palavra de Deus. Mas ele estava cego. Quando ele caiu em si, quando o Senhor o chamou e disse para ele, agora eu vou te mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome, ele pregava do mesmo jeito, só que agora ele pregava a salvação em Cristo Jesus. Lembra-se disso? Leia Atos. Olhem as cartas de Paulo. Então Paulo, antes disso tudo, Paulo era perseguidor da igreja. E quando Paulo se converteu, Atos 9, dos versos 26 a 27, vamos ler lá, 9 e 26. 9 e 26. Quando chegou, isso depois da conversão, né? Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Todos estavam com medo dele. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos, lhe contou tudo. No caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e com ele em Damasco lhe havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Quem que intercedeu por Paulo? Barnabé, um pouco antes, estava sendo perseguido por Paulo. Barnabé estava com Pedro. Paulo queria matar Pedro de qualquer jeito. Porque Pedro tinha se tornado o líder da igreja, lembra? Barnabé estava andando com Pedro. Barnabé tinha medo de Paulo. Barnabé sabia que se Paulo o pegasse, ele ia matar. E aí Paulo se converte, o primeiro que acredita. Misericórdia. Um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé entendeu, e nós precisamos entender, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Barnabé entendeu isso. Paulo, naquela hora, ele tinha Deus, e glórias a ele por isso, mas ele ficou sozinho. Porque os amigos que estavam com ele o abandonaram. Falaram, esse cara agora está doido. Ontem ele estava querendo matar, agora ele está querendo andar com os homens. E, em contrapartida, esses que deveriam acolhê-lo porque ele se converteu, falaram, não, isso aí, tem alguma coisa errada aí. Né? Tem alguma coisa errada aí. Ele está querendo se infiltrar e mata nós tudo aqui depois. Natural pensar assim. Porque se ontem ele estava perseguindo, hoje ele fala que se converteu e agora está aí todo bonzinho? Que negócio é esse? Mas quando existe conversão verdadeira, é exatamente isso que acontece. Deus transforma o temperamento. Deus, ele usa esse mesmo tipo de temperamento para a glória dele. Deus usa essa pessoa forte, essa pessoa viril, que fala grosso, que bate no peito e fala, é assim, para a honra e glória dele. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, e onde ele quer, e quando ele quer. E aquele momento ele separou para salvar Paulo. E glórias a Deus por isso, porque é por isso que nós estamos aqui hoje. Por causa da misericórdia de Deus na vida de Paulo, que começou a plantar a igreja, que enviou missionários para o mundo todo. É que eu e você estamos aqui hoje, de volta onde tudo começou. Porque tudo começou aqui. Aqui na Europa. A igreja foi para o Brasil
por causa dos missionários americanos, a maioria deles. Só que os americanos só conheceram a palavra por causa dos ingleses. Foi aqui que começou. Foi aqui, gente. Então, Deus está nos falando então que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Paulo, recém-convertido, temperamento colérico, vai, fala com ousadia, de repente começou a pregar. Paulo já se converteu, falou assim, tirou as escamas do olho, falou, vamos, Deus me chamou, vamos pregar, Jerusalém, vamos lá. Eu sou fariseu, eu sou judeu, sou mestre da lei, circuncidado ao 8º dia, que nem diz o pastor Hernanziela, sou judeu puro sangue. Né? Quem melhor do que eu para ser pastor da igreja de Jerusalém? Quem? Quem se atreve a falar que é melhor que eu para ser pastor em Jerusalém? Os apóstolos se reúnem e falam, filho, vai para Tarso, vai para Tarso. Vai para sua cidade natal, fica lá 3 anos, que você vai ver. Você vai estudar direto, ou seja, você estudou até hoje aos pés de Gamaliel. Agora você vai estudar aos pés de Jesus, você vai aprender com Jesus. 3 anos. 3 anos. Paulo some. Aqui nem parece 3 anos, porque de repente Paulo já está pregando de novo, né? Mas são 3 anos. A igreja fica 3 anos sem Paulo. Paulo sem a igreja, sozinho. Sozinho. Adivinha quem vai buscar Paulo? Atos 11, 25 a 27. Atos 11, 25 a 27. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Quem que foi buscar Paulo? O Espírito Santo falou com Barnabé, é chegada a hora, busca porque agora eu vou usá-lo. Ele foi buscar. Mais uma vez, demonstração de misericórdia. Mas aí em Atos 15, veja bem, olha o colérico, olha a ingratidão, olha o nervosinho, olha o que tem, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não dá. Atos 15. Barnabé, mais uma vez mostrando sua misericórdia, agora com outra pessoa, mas falando para Paulo, de certa forma, vem cá, eu tive misericórdia de você, não tive? Eu te acolhi quando você se converteu, quando todo mundo te rejeitou, eu te acolhi. Quando todo mundo estava bravo com você, nós te enviamos. Aí quando o Espírito Santo mandou que eu fosse te buscar, eu fui e te busquei. Aí a gente vem e prega. Aí agora uma pessoa erra com você e você não demonstra a mesma misericórdia? Que negócio é esse? Você foi salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Agora porque um jovem ficou com medo, ficou apavorado e quis voltar para casa em vez de ir em viagem missionária, você não quer aceitar? Que é a história de João Marcos? João Marcos era jovem, estava em viagem missionária, de repente ele parou e falou assim, olha, vou voltar para casa. E aí, em Atos 15, Barnabé quer trazê-lo de volta. Eles estão indo em viagem missionária de novo. E Barnabé diz, João Marcos vai com nós. Paulo falou, comigo não vai. Traidor, abandonou a missão, vai abandonar de novo. Então não serve para andar comigo. Comigo tem que ser brabo. Comigo tem que continuar firme. Esses que é fraco na fé, ou esses que dão umas cambaleadas de vez em quando, esses aí não prestam para andar comigo. Não pode. E Barnabé diz, opa, peraí, não é bem assim não. Mas Deus, mais uma vez citando o pastor Hernandes, na sua infinita misericórdia, né? Em vez de uma viagem missionária, agora tem 2. Vai Barnabé e João Marcos para o lado, Paulo e Silas para o outro lado. Deus tinha e tem o controle de tudo, gente, não preocupa não. Mas poderia ter sido diferente, vamos lá. Poderia ter sido diferente. Paulo poderia já ter falado, olha, vem menino, você é jovem, você aprende, vamos lá, vamos fazer junto. É isso que você tem feito? Calma que eu vou chegar lá.
Calma que eu vou chegar lá. Mas demorou, né? Demorou. O que nós temos feito quando alguém erra com a gente? Não presta para andar mais comigo. Não anda mais comigo. Não faz parte mais da minha seleta lista de amigos. Não viaja mais comigo. Churrasco? Cá do Carlinho? Cortada da minha lista. Calma, que o churrasco na casa do Carlinho é bom, hein? Tô avisando. Não pisa na bola não, hein? Se cortar você da lista. Hã? Mas o Carlinho é Barnabé. O Carlinho é misericordioso. A mulher dele não? É ela que falou. É ela que falou. Essa parte nós pula. Vamos lá. Queridos, é isso. Vocês estão comigo na minha linha de pensamento? O que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos ser como Barnabé. Nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque nós somos salvos pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. E a partir do momento que nós o aceitamos, o Espírito Santo fez morada em nossas vidas. Então nós precisamos exercitar isso. O problema é que nós deixamos o Espírito Santo ali quietinho, no canto, e não queremos deixar que ele trabalhe nas nossas vidas, porque é o meu eu que importa. Barnabé não via isso. Barnabé falou, não é assim. E aí, mais tarde, depois de muito tempo, aí vem a parte que o Marcos falou. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, seu amado filho na fé, no verso 9, diz assim, capítulo 4, desculpa. Diz o que para Timóteo? Olha, vem me visitar logo que está chegando a hora da minha partida. Venha me visitar. Demas abandonou. E não falou mais nada também. Demas abandonou a fé. Podia ter falado que ele é o traidor também. Não, Demas abandonou a fé. Crescente e Tito, eu enviei em viagem missionária. Tinha alguém com ele. Quem estava com ele? Lucas. Lucas estava com Paulo. Então ele não estava sozinho. Suponho que Lucas também estava preso, porque Paulo estava preso. Né? Aí ele diz o quê? Mas quando vier, traga-me também João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ele aprendeu que ele precisava de Deus, mas ele também precisava das pessoas. Notem, em todas as suas cartas, Paulo ele sempre começa: eu louvo ao meu Deus, eu louvo ao meu Jesus pela vida de vocês. Às vezes ele tem que ser mais duro. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, porque ele tem que mostrar as credenciais, que tem alguma coisa acontecendo na igreja. Mas na maioria das vezes ele começa: eu louvo ao meu Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês têm feito, pelo testemunho que vocês têm dado. Ele reconhecia pessoas, ele tinha misericórdia da vida das pessoas, nem que depois que ele dava as boas-vindas, ele começava a dar-lhe uma chapuletada, mas porque precisava. Só que vocês veem que sempre foi em amor. E Paulo era colérico. E digo mais, Paulo tinha direito de chamar aquele povo e falar assim, tá tudo errado, gente. Foi ele que ensinou, foi ele que começou a igreja. Ele falou, olha, treinei vocês, ensinei, tá tudo bonitinho, agora eu vou. E aí, se eu ouvir falar alguma coisa de errado aqui, hein, eu volto. Que é mais ou menos o que ele fazia. Eu vou mandar o fulano ir aí ver. Vou mandar o fulano ir aí ver. E quando ele chegar, eu quero ouvir que vocês têm permanecido na fé do Senhor Jesus Cristo. Ele aprendeu, mas ele aprendeu lá na frente. Não que ele não tenha aprendido antes, mas ele reconheceu que ele errou. Você quer mais demonstração de maturidade do que essa? Quando você reconhece que você errou com alguém, quando você reconhece que você tem que perdoar alguém, mesmo que você esteja certo e essa pessoa esteja errada, porque no final das contas, na cabeça de Paulo, João Marcos é que estava errado. Foi João Marcos que abandonou.
Paulo estava lá, pronto para morrer, abrindo o peito e falava, mata se quiser, mas eu vou continuar pregando. E João Marcos estava errado, por quê? Porque ele abandonou a missão. E Paulo entendeu que mesmo ele estando certo em suas razões, havia necessidade de perdão. E esse é o problema do crente, esse é o nosso problema, nós achamos que nós só temos que perdoar quando o outro reconhece que está errado. Mas a Bíblia diz que nós temos que perdoar assim como nós somos perdoados. Nós esquecemos da oração que o próprio Jesus nos ensinou. Perdoa, me perdoa, por quê? Por quê? Vamos, gente. Então, pressupõe-se, Jesus aqui está assumindo que você perdoa. Que você perdoa. Então, nós precisamos aprender a perdoar de coração limpo e de coração diante de Deus, dizendo assim, olha, se preciso, ore a esse respeito. Fala assim, olha, Senhor, eu não consigo perdoar por mim porque essa pessoa me machucou, mas pelo Senhor eu vou perdoar e o Senhor vai tratar o meu coração e tratar o coração dele. Não importa quem está certo e quem está errado. Não pode importar, gente. Porque se fosse importar, se tivesse certo e tivesse errado, nós todos estávamos perdidos agora. Amém. Se fosse importar, se você está certo ou se você está errado, se você fosse depender da sua salvação pelas coisas certas que você faz, você sabe onde você ia estar, né? Eu também. Então, não é isso que importa. O Senhor Jesus, Ele nos diz, perdoe assim como vocês foram perdoados. O Senhor Jesus diz, ame mais a você do que os outros. Foi um mandamento que Ele deixou, não foi? Ame os outros como a si mesmo. Ame a Deus primeiro, não é isso? Ame a Deus primeiro, acima de todas as coisas. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós esquecemos dessa parte. Nós queremos perdão, mas nós não queremos perdoar. Nós queremos razão, mas nós não queremos dar razão. Nós queremos que as pessoas façam para a gente o que nós deveríamos fazer para elas. Que tal se hoje a gente começar em nós a mudança que nós queremos no outro? Que tal se hoje eu começar a tratar a minha esposa melhor porque eu quero que ela me trate melhor? Que tal se hoje eu começar a tratar o meu irmão melhor porque eu quero que ele me trate melhor? Quem sabe hoje eu posso dar um sorriso verdadeiro e um abraço verdadeiro no meu irmão e na minha irmã porque eu quero receber esse abraço dele também. Comece em você, comece em mim, a mudança que eu quero no outro. Por que sempre tem que ser o outro para mudar? Porque sempre tem que ser o outro para começar, quando o Senhor diz, faça você. Por que tem que ser o outro para amar, quando Deus diz, ame você? Por que tem que ser o outro para dar o passo, quando o primeiro passo tem que ser dado por mim? Gente, muitos estudiosos da palavra hoje têm chegado à seguinte conclusão. Os dias de hoje, nós temos vivido dias de muitas heresias, nós temos vivido dias de vários tipos de evangelho por aí, de vários tipos de pastores, de várias coisas dentro da igreja. Porém, não é isso que tem destruído a igreja. Sabe o que tem destruído a igreja? Divisão. Divisão tem destruído a igreja. A heresia atrapalha. Os falsos mestres atrapalham. Só que aqueles que estão realmente com o Espírito Santo do Senhor vão enxergar e vão sair. Só que tem muita igreja séria,
Tem muita igreja pregando a palavra séria. Tem muito pastor sério. Tem muito pastor que não dorme porque ora pelas suas ovelhas. Tem muito pastor que não cuida nem da sua família porque está cuidando da família dos outros. Tem muito pastor fiel na palavra. Tem muito irmão, irmã fiel na palavra. Que as igrejas estão sendo destruídas porque há divisão dentro da igreja. Porque o irmão não se dá com o outro irmão, que não se dá com a irmã. Porque falou diferente de mim. Porque eu quero a parede azul, mas o irmão quer verde. Esse é um dos maiores problemas na igreja. E isso não é nada mais, nada menos do que imaturidade. Imaturidade. Então, para você que se identificou aí como um melancólico, eu sei quem eu sou. Vocês acham que eu sou sanguíneo ou colérico? Sou sanguíneo colérico ou colérico sanguíneo? Os dois, eu também acho. Mas eu sou mais sanguíneo do que colérico ou mais colérico do que sanguíneo? Hã? Talvez sanguíneo, agora mais tarde um bocado mais colérico. Eu já me identifiquei. Fazendo uma autoanálise, eu sou um colérico sanguíneo. Eu sou colérico. Já. Eu sou um colérico sanguíneo. Mas graças a Deus, Deus tem transformado. Você se identificou? Você é sanguíneo igual Pedro? Ou você é melancólico igual Jonas? Ou é melancólico igual Barnabé? A minha oração para você é que você seja melancólico igual Barnabé. Cheio do Espírito Santo, cheio de misericórdia, pronto para perdoar, pronto para chamar para perto, para falar assim, vem aqui, eu estou com você. Eu te acolho. Você errou comigo, mas mesmo assim eu te amo. Você pisou na bola comigo, mas mesmo assim eu quero orar com você. Você fez o que eu não gostei, mas mesmo assim eu continuo te amando. Será que nós podemos falar isso essa noite? Que Deus possa transformar as nossas vidas nesse sentido. Que possamos perdoar mais e punir menos. Né? Nós só queremos punir, não é verdade? Quando alguém pisa na bola, a gente quer punir. Talvez eu perdoo depois, mas primeiro eu quero dar uma ferroadinha. Que nós possamos amar mais e julgar menos. Em nome de Jesus. Que nós possamos encorajar mais e reclamar menos. Que nós possamos adorar mais e exigir menos do nosso Deus. Porque Ele já tem nos abençoado. Não fica aí o tempo todo falando, Senhor, me abençoa, porque Ele já tem te abençoado. Aliás, Ele já te abençoou o dia que Ele te separou para Ele. Essa é a maior de todas as bênçãos. E Ele tem te abençoado e te abençoado dia após dia. Olha ao seu redor, olha tudo que você tem, tudo que Deus te deu, porque tudo que você tem veio dEle. Tudo! Todas as coisas, tudo que você tem veio dele. E você continua reclamando, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que não é assim? Por que não é assado? Para, adore mais, siga essa receita. Vou falar de novo, perdoe mais e puna menos. Ame mais e julgue menos. Encoraje mais e reclame menos. Adore mais e exija menos de Deus. Eu tenho certeza que independente do seu temperamento, você vai ser considerado um crente maduro no Senhor. Essa é a minha oração para mim e para você. Eu não estou dizendo que eu já cheguei lá, assim como Paulo diz. Não estou dizendo que eu já alcancei o alvo, mas prossigo para o alvo. Estou prosseguindo para o alvo. E é isso que eu quero de vocês, que vocês prossigam para o alvo, que é maturidade em Cristo Jesus, até que Ele volte, até que Ele venha para nos buscar, e aí sim seremos perfeitos, porque estaremos na glória com Ele, mas até lá, precisamos aprender a conviver uns com os outros. É isso que Ele quer. Então, em nome de Jesus, independente do seu temperamento, ame mais e reclame menos. Ame mais,
julgue menos, ame mais, perdoe mais. Por que que quando nós pensamos assim, perdão, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em perdão, eu fui perdoado. É ou não é? Primeira coisa que eu falo, pensa perdão. Falei perdão, você fala, opa, eu fui perdoado, ó, cruz está vazia, Jesus ressuscitou, morreu pelos meus pecados, fui perdoado, glória a Deus. Segunda coisa que você pensa quando eu falo perdão, o que você pensa? O irmão tem que me perdoar. O irmão tem que me perdoar, eu pisei na bola mesmo, mas ele tem que me perdoar, afinal de contas ele fala que ele é crente. Ele fala que serve o Senhor, que lê a Bíblia, que é o irmão maduro, então tem que me perdoar. Mas você nunca pensa, eu tenho que perdoar. Esse talvez é o último pensamento que vem na sua cabeça. Eu preciso liberar perdão. E vou te dizer mais. A falta de perdão traz doença no corpo. Você adoece. Você adoece porque você não consegue perdoar. Experimenta fazer isso. Experimenta liberar esse perdão que está dentro de você só para você ver uma coisa. Experimenta soltar essa raiva que está dentro de você, que nem você sabe por quê, para você ver o quão leve o seu fardo vai ficar. Já falei demais. Mas o que eu quero que vocês entendam em nome de Jesus é o que eu tenho aplicado, eu tenho tentado na maneira do possível aplicar isso na minha vida. Nesse sentido, você tem que colocar aqueles coisas que põe em cavalo assim, ó, que só olha para frente, não olha para o lado não, olha para frente, olha para o alvo, só olha para cima, assim, para o alvo. Não olha para o lado, não olha para as distrações que estão dos lados. Não olha para quem está te distraindo, não olha para quem está te julgando, não olha para quem está falando de você, não olha para quem está pisando na bola com você, não olha para quem está falando mal de você. Não olha! Olha para Jesus. Olha para Jesus. Libere o seu coração dessas coisas. Libere o seu coração dessas mágoas. Libere o seu coração dessas preocupações mundanas que você tem tido e foque os seus olhos em Jesus. Para de querer coisas, queira pessoas para Ele. Para de querer coisas para você, queira as bênçãos dele, que são muito melhores e maiores. Mas que em nome de Jesus nós possamos crescer em graça e em sabedoria do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos capacite, nos guarde. Vamos orar? Vamos orar. Vamos levantar?
22.